que a gente está vivendo de mudança nos investimentos, tá? Então, quando a Bárbara sugeriu que eu viesse para esse método online, né? Trabalhava lá com a escola antes como a doutora Finanças, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Ela perguntou sobre o que você quer falar, e eu falei, acho que está na hora da gente falar sobre juros baixos e investimentos, acho que é super importante. Então, quem sou eu? Eu sou uma especialista em ativos, registrada na Anbima, né, certificada pela Anbima, que é uma certificação que me permite trabalhar com consultoria financeira, que é o meu trabalho diário. E, além disso, eu faço um trabalho voluntário como doutora Finanças, que está aí pausado, e a gente está buscando uma forma de voltar com ele no formato online. Então, quem tiver interesse, o trabalho do doutora Finanças não é só de investimento, ele envolve ajudar as pessoas a sair das dívidas, a entender o orçamento, ajuda inclusive com o que a gente chama, né, de sucessório, com a sucessão patrimonial, que é quem vai deixar a herança para filhos, para netos. Então, quem tiver interesse nesse tipo de atendimento, pode entrar em contato pelas redes sociais, conversar lá com o pessoal, que a gente está ainda buscando uma forma de fazer. Vai ser um prazer conseguir atender nesse momento que está todo mundo precisando. E eu também sou parte do Comitê de Educação Financeira do Conselho Regional de Contabilidade, junto com o Doutor Finanças, que é o Luiz. E aí está o meu endereço para o meu Instagram, que é o @isa.fontanella, que é um lugar onde eu posto bastante conteúdo de educação financeira, não só de investimentos. Então, essa semana, por exemplo, eu estou falando mais de orçamento, de realização de sonhos. Então, quem quiser acompanhar, todo o material que eu produzo aparece lá no Instagram, tá? E aí vamos entrar direto no tema. Antes disso, perdão. Essa apresentação é parte de um projeto que eu tenho que chama Multiplicando Valor. E a ideia é levar diálogos, levar conversas para todos os espaços que a gente puder. Então, é um projeto muito voltado também para universidades e empresas. Então, se alguém aí quiser levar não só essa apresentação, tem outros temas que a gente pode cobrir, pode entrar em contato, tem meu e-mail aí embaixo, pode entrar por aí ou pelo Instagram, que achar mais interessante. E é um projeto 100% gratuito, tá? Então, quem tiver interesse é só entrar em contato, que a gente conversa, agenda uma data, escolhe o tema que é mais interessante para o público, né? Cada público tem sua preferência. Então, sintam-se à vontade para entrar em contato, também para tirar dúvidas, o que mais vocês acharem interessante, sintam-se à vontade, tá? E aí, esse assunto, né, de investimentos em juro baixo nasce desse gráfico que a gente está vendo aí. Então, a taxa Selic, que é a taxa de juros, que é aquela que a gente escuta no Jornal Nacional, né, a cada 45 dias que tem a revisão com a reunião do Copom, você olha historicamente os últimos 6 anos, essa é uma taxa que começa em 2014 por volta dos 10%, bate um teto entre os anos de 2015 e 2017, com várias inflacionários que a gente teve, é o final do governo Dilma, né, que a gente teve uma retração da economia brasileira muito forte por uma série de fatores, e desde então a gente começa a ver uma queda muito forte, tá? Dessa taxa de juros, e ela parecia ter se estabilizado na casa dos 6% no ano de 2018, o que muitas pessoas acreditavam que era o que se chama de taxa estrutural, né? Que é a taxa que equilibra a economia ao longo do tempo. Então, para que serve a taxa Selic? Ela equilibra os investimentos no país com a inflação. Se você tem muitos investimentos, muito dinheiro circulando, a inflação tende a subir muito, muito rápido, né? Então, a taxa de juros dá uma segurada. Mas se você tem uma taxa de juros muito alta, você tem muito pouco investimento. Então, você tem que encontrar esse equilíbrio. Parecia que o equilíbrio da economia brasileira estava na casa dos 6%. O problema é que, no meados de 2019, a gente viu um resultado da economia brasileira muito fraco. Então, com a entrada do novo governo, esperava ter um estímulo maior, que não aconteceu, né? Uma melhora da economia que não aconteceu, e com isso os juros vieram caindo lentamente. Até 2020 e toda a pandemia do Covid-19,
que forçou os juros ainda muito mais abaixo do que é considerado neutro, ou do que seria considerado saudável. Por que isso acontece? Porque precisa haver um estímulo econômico. A previsão de inflação para 2020 está muito baixa, muito abaixo da meta. A meta desse ano era a casa de 4% e está na casa de 2%. E então o governo, né, a decisão do Banco Central, não é nem o governo, o Banco Central numa decisão completamente autônoma, decidiu cair ainda mais as taxas de juros. Qual é o problema disso, né? O que acontece? Quando a gente está vendo aqui, 2015, o brasileiro se acostumou a investir praticamente todo o seu patrimônio em renda fixa e, com isso, ganhar o famoso 1% ao mês. E era muito cômodo, porque você conseguia deixar o seu dinheiro nos investimentos super seguros, como é o caso do Tesouro Selic, né? A gente vai falar um pouquinho dele, mas sem correr risco nenhum e tendo rendimentos altíssimos. Nesse mesmo período, de 2014 a 2016, a Bolsa Brasileira estava sofrendo uma grande queda. Então, parecia que era o modelo perfeito. Eu não preciso correr risco, eu estou ganhando mais de 1% ao mês, então para que eu vou fazer qualquer outro tipo de investimento? Conforme foi caindo, o brasileiro foi se acostumando a receber menos. E aí virou 0,5% ao mês, quando a taxa estabilizou aqui em 6%. O problema é que quando a gente está vendo essa taxa, que hoje está em 2,25 e espera-se que na reunião de agosto chegue a 2%, se eu estou considerando que a taxa Selic é 2% e a inflação também é 2%, na verdade, o dinheiro do investimento é zero. Então, a gente não está falando nem mais de 1% ao mês, a gente não está falando nem mais de 1% ao ano. E aí, começa toda uma corrida do brasileiro para investir em outras coisas. E aí a gente vai chegar exatamente no nosso tema, né? Então eu ouvi muito essa frase, é a morte da renda fixa. Gente, não é a morte da renda fixa. Não é nem a morte do Tesouro Direto. O que a gente precisa fazer é criar uma diversificação nos nossos investimentos que equilibre um risco maior com um retorno maior. A gente só precisa encontrar esse novo ponto de equilíbrio, tá? E aí, fica aqui um alerta que eu tenho visto muita gente nas redes sociais, tanto influencers quanto investidores, falando que se é a morte da renda fixa, a gente vai migrar todos os nossos investimentos para a renda variável. Seja para bolsa, seja para fundos multimercado, seja para investimento em dólar. E aqui eu queria deixar esse alerta. Não existe nenhuma carteira de investimento que é saudável sem que a gente tenha nenhum ativo em renda fixa, tá? Por mais arrojado que você seja, por mais agressivo que sejam os seus investimentos, todas as carteiras precisam de parcelas em renda fixa, porque a renda fixa tem funções diferentes, tá? Então, por mais que hoje a gente não consiga fazer o patrimônio crescer numa velocidade desejada só com a renda fixa, ela ainda tem um papel fundamental de proteção de carteira, de manter reserva de liquidez. Então, é muito importante, tá? Eu falei aqui um termo difícil que talvez nem todo mundo conheça, que é liquidez. Liquidez é simplesmente a facilidade que você tem para resgatar os seus investimentos. Então, vou dar um exemplo mais claro. Imagina que você tem um imóvel. Se você precisar, que vale, sei lá, 500 mil reais. Se você precisar do dinheiro desses 500 mil reais, quanto tempo você leva para vender esse imóvel? Bastante tempo. Então, mesmo que você coloque um super desconto, leva tempo para você colocar ali no mercado, para o corretor levar as pessoas lá, para uma pessoa se interessar, para fazer a oferta, para sair o dinheiro do banco. Então, a gente diz que o imóvel é um investimento sem liquidez, ou com uma liquidez muito baixa. Você leva muito tempo para conseguir tirar esse dinheiro. A renda fixa, em geral, é um investimento com liquidez alta. Você consegue acessar ela com facilidade. Então, ela tem um papel importante dentro da carteira de investimentos, tá? Então, fica aqui o meu alerta. Não acreditem em quem diga que você tem que migrar todos os seus investimentos para a bolsa, todos os seus investimentos para fundo, porque essa não é uma carteira saudável, ela não é uma carteira equilibrada, tá? Então, Isa, o que a gente faz? Como é que a gente faz isso?
Primeiro de tudo, a gente pode considerar o Tesouro Direto. Ele talvez hoje seja o investimento mais democrático que a gente tenha no Brasil. Então, não só os influencers, mas também o papel das corretoras de divulgar o Tesouro Direto, que é um investimento que qualquer pessoa pode fazer. Então, você só precisa de um CPF e do registro em uma instituição financeira. Hoje em dia, todas as instituições, tanto corretoras quanto bancos, já zeraram as taxas de custódia, então acessar o Tesouro Direto é muito barato. E você consegue entrar nos investimentos do Tesouro com um investimento inicial muito pequeno. Então, dependendo do papel que você precisa, do investimento que você está interessado em fazer, você precisa de alguma coisa em torno de R$ 50 para começar a investir. Então, vem o desmistificar uma segunda questão. Você não precisa ser rico para investir, gente. Não precisa ter um patrimônio enorme. Você pode começar bem pequeno. E dentro do Tesouro Direto, existem 3 tipos de investimento. O investimento Selic, o próprio nome diz, acompanha a taxa de juros. Então, a taxa de juros estava em 14, você ganhava 14% ao ano, estava em 6, você passou a ganhar 6, está em 2, você passa a ganhar 2. Então, ele acompanha essa movimentação ao longo do tempo. A gente já estabeleceu que o rendimento está interessante. Então, por que ele está aqui na minha apresentação? Porque ele é um investimento seguro, ele é um investimento com liquidez de, no máximo, um dia. Então, você pede hoje, amanhã o dinheiro está na sua conta. E ele não sofre, o que a gente chama, o termo técnico, é marcação a mercado. Mas ele não sofre mudanças de preços diárias. Ele sempre rende um pouquinho todos os dias. Então, mesmo se você deixar um mês, 6 meses ou um ano, esse dinheiro vai render proporcional ao período que você ficou. Então, ele é um investimento muito interessante para a nossa reserva de emergência, para aquele dinheiro que a gente pode precisar a qualquer momento. E se tem uma coisa que a crise do Covid mostrou para a gente, é que é essencial a gente ter uma reserva de emergência. É indispensável. Por quê? Por mais que muita gente falava assim, eu não preciso de uma reserva de emergência porque eu estou estável no meu emprego, nunca vou perder essa renda. Ok, mas a gente está vendo aqui um movimento de pandemia que foi muito maior do que todos nós. E que levou várias empresas a demitir funcionários que ela não faria anteriormente, levou empresas a cortar horas, a cortar custo. Então, todos nós precisamos dessa reserva de emergência e o Tesouro Selic é um lugar excelente para a gente mantê-la lá, tá? Existe o Tesouro Direto chamado IPCA+. IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é, na verdade, a medida oficial que mede a inflação do país. Então, é um título que sempre corrige o seu dinheiro pela inflação. Como é que isso funciona? Ele tem, tá vendo que tem um mais ali? Ele paga IPCA mais uma taxa que é definida todos os dias. Hoje em dia, o Tesouro mais próximo, que é um IPCA mais 2026, está pagando alguma coisa em torno de IPCA mais 3%. O que significa? Entre hoje, o dia que você investir, e a data do vencimento, nesse caso 2026, ele vai calcular todos os anos qual foi o IPCA, somar 3% e te pagar. Se a inflação for 1, ele vai te dar 1 mais 3, 4. Se essa inflação for a 10, 10 mais 3, 13. Então, você tem essa parte do IPCA que é móvel e você tem uma parte fixa, que é esse 3%, tá? Esse cálculo que eu estou fazendo é simplificado, tá, gente? Ele é um pouco mais complexo que isso, mas dá para a gente entender a lógica do investimento aí. Por que o IPCA é tão interessante? Ele te protege contra as perdas da inflação. Quando a gente olha, eu acabei de ver uma postagem aqui, por exemplo, que o preço de 2 litros da Coca-Cola multiplicou por 4 nos últimos 15 anos. 25 anos. Então, a gente está falando aí de... Se você guardou esse dinheiro debaixo do colchão em 1996, 1995, hoje ele vale 1/4 do que ele valia. Quando a gente investe através do IPCA, a gente está protegendo, porque o nosso dinheiro está sendo constantemente corrigido pela inflação e a gente ainda está ganhando um a mais em cima disso. Poxa, Isabela, você acabou de me dizer que a inflação está baixa em 2020. Para que eu vou botar no IPCA? Ela está baixa em 2020,
Mas, com toda a movimentação que está acontecendo na economia, a gente não tem como garantir que ela ficará baixa para os próximos anos. Uma outra questão é, para quando a gente está guardando dinheiro há 6, 7, 10 anos, 2% parece pouco. Só que se você botar isso em juros compostos ao longo do tempo, isso é um valor que fica muito grande. Então, é muito importante proteger qualquer carteira de investimento que tiver investimentos pensados por um prazo acima de 3 anos, proteger ela com investimentos do IPCA, ok? E a outra opção que existe é o que se chama Tesouro Pré. Ele é pré-fixado, como o próprio nome já diz, a taxa é definida no momento que você faz o investimento. Então, vou dar um exemplo que eu não sei os números de cabeça, tá, gente? Vamos imaginar que tenha um tesouro pré para 2028, pagando 7% ao ano. Não importa o que acontece com a Selic, não importa o que acontece com o IPCA e com a inflação, ele vai te pagar 7% ao ano. Se a Selic ficar a 2 e o IPCA ficar a 2, você ganhou 5% a mais. Se a inflação for a 10, você está 3% abaixo da inflação. E ele é fixo, ok? Uma coisa super importante aqui de dizer é o seguinte: lembra quando eu falei para vocês que o Tesouro Selic rende todos os dias e por isso que ele é interessante para a nossa reserva de emergência? O Tesouro IPCA e o Tesouro Pré não fazem esse mesmo movimento, tá? O IPCA e o Pré sofrem movimentações diárias do mercado. Então, num momento de crise como esse que a gente está vivendo, a gente vê o valor do IPCA e do pré caírem. Isso não influencia a taxa que você contratou lá atrás, tá? Gente, tem alguém com o microfone aberto que está fazendo muito barulho. Se puder, tá, por favor? Oi? É o Luiz Leal. Tem o microfone aberto e eu preciso que a pessoa deixe o mudo. Bárbara, eu acho que você consegue mutar também. Sim, eu vou ver aqui agora, só um instantinho. É o Luiz, Bárbara. Obrigada, Bárbara. Nada, imagina. E aí, como eu estava falando, o que é importante a gente prestar atenção nesse IPCA mais nesse pré, tá, gente? Só invista nesses títulos se você souber que você vai poder manter o dinheiro até o prazo final. Porque no meio do caminho ele pode sofrer essas pressões de mercado. Mas, se você comprou um IPCA mais 2026, IPCA mais 3, e você ficar com esse investimento até o prazo final, você vai receber IPCA mais 3 independente do que aconteceu nesse período. Então, eles são interessantes, mas eles sofrem essa movimentação diária, ok? Então, fica aí a ressalva. Até agora, alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Eu vou ficar saindo do slide vendo se tem alguma coisa no chat, se vocês têm alguma... Tudo bem até agora? Então, aqui. Deixa eu voltar. Alguém deixou aqui que tem uma dúvida? Não? Ok. Qualquer coisa, eu vou ficar de olho sempre no chat, tá, gente? Então, sintam-se à vontade para deixar as perguntas. E aqui, essa é uma recomendação minha, perguntaram aqui, Isabela. A Alessandra perguntou, reserva de emergência no Conta é uma boa? Então tá, eu falei aqui do Tesouro Selic porque eu estava dentro do Tesouro, mas sim, a gente tem outras opções para reserva de emergência, tá, Alessandra? A Nuconta é uma opção. Para quem não conhece, a Nuconta é uma conta corrente do cartão Nubank, tá? E essa conta corrente rende 100% do CDI. Considerando que o CDI e a Selic são muito próximos, são praticamente iguais, a Nuconta rende basicamente a mesma coisa que rende o Tesouro Selic. Então, todos esses investimentos que são 100% da Selic ou 100% do CDI são válidos para reserva de emergência, tá? Tem o Tesouro Selic, como eu falei, tem a Nuconta, existem outras contas remuneradas, e aqui eu estou excluindo conta de banco, tá, gente? Porque a gente vê muito banco falando, sua conta é remunerada, mas eles não remuneram a 100% do CDI, a 70%, a 80%, então não é interessante, em geral, as contas remuneradas nos bancos. Outra opção que a gente encontra
são CDBs a 100% do CDI, que você tem, de novo, aquele termo técnico, né, liquidez diária. Que simplesmente significa que você pode tirar a qualquer momento. A gente encontra isso em vários bancos também. E existe o chamado fundo DI. Ele funciona igual um CDB, né, que paga 100% do CDI, mas ele está dentro de um fundo. E a gente encontra já esses fundos com taxa de administração 0 ou 0,1 em diversas corretoras. Todos eles são opções para fundo de emergência. Tem mais alguma pergunta, Bárbara? Temos sim, da Marina. Ela perguntou: se comprar IPCA por um valor e ele aumentasse o valor nessas variações, não se torna interessante? Ou tem outras perdas no caminho que não estou considerando? Você tem razão, Marina. Se o IPCA, assim como eu falei que você tem essas movimentações de mercado, tanto no IPCA quanto no pré, eles não necessariamente são para baixo, eles podem ser para cima também, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem a dinâmica. Ela é um pouco mais complexa, então eu vou dar uma simplificada para vocês entenderem. No caso real, um caso que aconteceu comigo. Na época do impeachment da Dilma, tá, a gente estava encontrando títulos do IPCA pagando IPCA mais 7,5%. Esse 7,5%, esse número que vem depois do IPCA, reflete o risco que as pessoas estão vendo no país, a incerteza que está sendo vista no país. Então, na época do impeachment, tinha muita incerteza, a gente não sabia o que ia acontecer, não sabia se o impeachment ia ser aprovado, não ia, se o Temer ia também ser impeachmentado junto, se não ia, se ia ter eleição. Então, era uma época de muita incerteza no mercado. Eu comprei naquela época um IPCA mais 7,5%, tá? Conforme o cenário foi clareando e as coisas foram ficando mais calmas, o governo conseguiu estabelecer, vieram algumas reformas que o mercado financeiro ficou satisfeito. Esse IPCA se tornou, eu tinha comprado, lembra, IPCA 7,5%. O IPCA chegou a ser vendido a IPCA mais 4%, IPCA mais 3,5%. Você fala, poxa, Isa, você perdeu dinheiro? Não, muito pelo contrário. Se eu comprei um IPCA 7 e hoje ele só é vendido a 3,5, significa que aquele que eu comprei lá atrás é muito valioso. Então, eu cheguei a dobrar o meu dinheiro em coisa de um ano e meio, porque eu peguei toda essa movimentação de redução do risco e sim, era um IPCA 2024, quando eu fiz a venda, ele me paga o preço do dia, tá? Por que eu falei, Marina, que o ideal é a gente conseguir manter esse dinheiro até o prazo final? Porque o momento que a gente está vivendo hoje é um momento de grande incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer exatamente com essa coisa do risco Brasil, que é esse ponto, né, que vem ali depois do mais. E no caso do pré, é o próprio valor do pré. Então, o que você quer dizer, Isa? Eu posso ter explosão de inflação. A gente está vendo um aumento de gasto, um aumento da dívida pública muito grande. A gente está vendo certas instabilidades políticas que são muito difíceis de prever quais são o resultado. A gente teve um empréstimo muito grande de dinheiro, agora saiu mais de 15 milhões para pequenas e médias empresas, e isso tem um efeito inflacionário, isso tem um efeito de dívida pública, isso tem. Então, a gente está num cenário de tanta incerteza e a gente está com esse IPCA numa taxa consideravelmente reduzida, lembra? Já vi ele a 7,5, hoje ele está a 3, 3,5, que eu acho que não tem tanta vantagem você comprar para tentar vender no meio do caminho. É possível ganhar dinheiro? Sim. Se a economia brasileira melhorar, vai dar dinheiro no IPCA e no pré antes do prazo. Mas a gente aí está trabalhando com muita incerteza e eu prefiro não fazer previsões em relação a isso. Por enquanto acabaram as perguntas, você pode continuar, Isabela, e aí as pessoas podem mandar mais também, se quiser no chat, fiquem todo mundo à vontade. Perfeito, sinta-se à vontade, gente, estamos aqui para isso. E aí, eu já tinha mostrado um pouquinho para vocês desse slide, tá? Isso aí é uma opinião minha no meu trabalho de consultoria. Nos últimos anos, eu tenho visto um problema muito sério no que a gente chama de crédito privado, e ele toma várias formas, tá? Ele toma a forma de CDBs e LCIs de bancos pequenos. Então,
quando a gente vai para a plataforma, de vez em quando a gente encontra CDB a 125% do CDI, LCI a 101, 102. Quando a gente está falando de debenture, tá? Isso é muito comum hoje em dia, os bancos e as corretoras também, mas muito o gerente de banco tem vendido para os clientes fundo de renda fixa, de crédito privado, sem explicar exatamente o que isso significa. E aí vou antecipar uma dúvida, alguém vai falar, como é que eu sei se eu já comprei um fundo de crédito privado sem saber? Os fundos que têm uma parcela acima de 40% em crédito privado, obrigatoriamente tem no nome dele as letras CP. Então você vai ver, sei lá, Banco A, renda fixa, pré, pós, não sei o que, ele tem vários nomes e tal. Às vezes ele aparece, às vezes não. Se ele tiver CP no nome, ele é um fundo de crédito privado, tá? O que é o crédito privado? Eu tô aqui falando mal dele e eu não expliquei. Nada mais é do que empréstimos para empresas. Então a gente fala do tesouro que a gente está emprestando para o governo, a gente tem aí um crédito privado para bancos, que costuma ser um crédito bem estável, tá? Quando a gente está falando dos grandes bancos, a gente está falando de um crédito estável, mas quando a gente vai para o crédito privado, há alguns anos eu vejo um problema muito sério nessa categoria de investimentos, que é o seguinte: desde que começou o crédito privado, há muitos e muitos anos, mas especialmente naquela época que o juro estava alto, a gente via muito fundo de crédito privado com liquidez boa, então daquela que você pode botar o dinheiro num dia e tirar no dia seguinte, rendendo 110, 120% do CDI ou da Selic. Quando isso era 10%, significava que o fundo rendia 11, 12%. E era interessante você ter esse tipo de investimento na carteira. Era interessante você colocar um pouquinho de risco para ter um rendimento acima da média. Conforme o tempo foi passando e esses juros foram caindo, 10% da Selic hoje significa 0,2% ao ano. A gente está correndo um risco de calote dessas empresas, porque, de novo, a gente está num momento muito instável da economia, que as empresas perderam renda, perderam receitas, e para eu ganhar 0,2% ao ano. Então, esse equilíbrio de risco e retorno ficou muito instável e muito desequilibrado no Brasil nos últimos anos, tá? O que a gente está vendo? Essa crise deu um freio de ajuste. Esses investimentos agora deram uma explodida nos preços. Quando o preço sobe muito, muito rápido, no mesmo caso do IPCA, você vê que os fundos sofrem. Então, se você olha fundo de crédito privado, não sei se alguém teve essa sensação, falou, eu tenho um fundo de renda fixa que caiu 15%, 20% nessa crise. Como é que pode? É renda fixa. É renda fixa, mas é crédito. E o crédito precisa ser monitorado muito de perto. Então, eu hoje não vejo vantagem em investir em crédito privado. Eu acho que o risco-retorno dele não é interessante e é um produto que vem sendo vendido por gerentes e assessores como se fosse a nova saída para você ganhar mais dinheiro do que a Selic. Eu acho que existem produtos bons no mercado, sim, não posso generalizar, mas eles são minoria e eles não estão acessíveis a todo mundo. Não é todo mundo que consegue entender o real risco desse produto. Eu acho que muitas vezes os gerentes não entendem o risco que tem dentro daquela própria carteira. Então eu não vejo vantagem hoje da gente investir em crédito privado. Então a melhor opção de renda fixa ainda são créditos de títulos públicos ou, como eu falei, investimento em bancos, nos casos dos CDBs e LCIs, mas eles não costumam ser muito bons porque a taxa deles é ruim. Eles são seguros, mas a taxa é muito baixa. Lembra que eu falei para vocês? A Selic paga 100% da taxa Selic por ano. Um CDB num banco grande hoje paga 70%, 80%. Então, não vale a pena aí nem investir nos bancos porque a taxa é baixa e nem investir no crédito privado porque a gente está correndo um risco muito, muito grande sem entender realmente, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre crédito privado? É um tema que pode ser um pouco complexo às vezes. Tudo bem? Então tá. Então vamos passar adiante. E aqui a gente chega numa categoria que tem se falado muito ultimamente, tá? Que são os fundos multimercado. Então eu queria parar aqui um pouquinho para explicar o que é isso, como é que funciona um fundo
multimercado. O fundo nada mais é do que uma série de pessoas juntas, que são chamadas de cotistas, que colocam o seu dinheiro numa outra empresa, né, numa gestora, para que essas outras pessoas... Isabela, só um instantinho que eu vou desligar aqui o mudo, parece que é alguém. Obrigada, Bárbara. Pronto. É que às vezes acontece de alguém ligar sem querer e tem que ver quem é a pessoa, demora um Não pouquinho. tem problema, não se preocupa não. Como eu estava falando, então os fundos a gente tem todas essas pessoas juntas, que são os cotistas, tá? Que se juntam e entregam esse dinheiro para uma gestora, que a gente chama, às vezes, algumas pessoas chamam de gestora, de asset, não são as corretoras, tá, gente? Isso é outra coisa. Você entrega para essas pessoas e você tem um especialista, uma pessoa que trabalha no mercado financeiro, que toma as decisões por você. Então, na verdade, você está delegando, está terceirizando os seus investimentos quando você coloca o dinheiro em um fundo. A gente tem fundos de renda fixa, como eu falei para vocês, por exemplo, o fundo DI, os fundos de crédito privado. A gente encontra fundos que a gente chama de indexados, que são só os investimentos, por exemplo, em IPCA. E aí, Marina, os fundos indexados fazem exatamente aquilo que você sugeriu, essa compra e venda em momentos interessantes. Então, os fundos indexados têm alguns chamados de inflação curta, que é para um período de menos de 5 anos, ou inflação longa, que são períodos acima de 5 anos, eles às vezes rendem mais do que o próprio IPCA, porque eles ficam comprando e vendendo quando eles veem essas janelas. Também tem aí uma oportunidade em que você não precisa fazer essa gestão, tá? O fundo, eu acredito muito que o fundo é vantajoso para quem está começando, para quem ainda não entende de investimento, ou para quem não tem o tempo, porque, como eu falei, você está delegando o trabalho de seleção dos seus investimentos para uma pessoa que é muito capacitada, tá? Então, é uma pessoa que está ali todos os dias olhando tudo do mercado, então é interessante. Os fundos multimercado, como o próprio nome diz, dentro dele investe em muitas coisas diferentes. E cada fundo multimercado investe num equilíbrio que o gestor acredita que é mais interessante. Todos eles têm um pouco de renda fixa, todos eles têm, a maioria deles, tá? Todos têm renda fixa, pelo menos um pouco, e dali para frente muda de fundo para fundo. Alguns deles investem em bolsa, tá? Brasil ou mundo. Vários deles investem em moedas, então apostar se o dólar vai subir, se o dólar vai cair, euro. Tem fundo que chega a apostar em moedas, por exemplo, da Austrália, da Nova Zelândia, da Noruega. Então, são pessoas que trabalham só com isso. Tem o que a gente chama de derivativos, que são movimentos dentro do mercado de ações, mas que negociam, não empresas, negociam índice, negociam commodity, petróleo, então, tudo isso. Então, vocês estão vendo, tem alguns que investem no exterior, em outras coisas no exterior, pode ter bolsa, pode ter juro, tem muito fundo, por exemplo, hoje em dia, investido em juros no México, então eles estão vendo oportunidades em juros no México. Então, literalmente pode ser qualquer coisa. Então, como é que a gente escolhe esses fundos? Primeiro, entender o que o fundo que você quer oferece dentro dele. A gente tem fundos mais tranquilos, que só trabalham com renda fixa e moeda. A gente tem fundos mais complexos, que trabalham com investimento no exterior e bolsa. A gente tem fundos que fazem isso tudo ao mesmo tempo. A gente tem fundo que trabalha com algoritmo. Então, ele diz para o algoritmo o tipo de investimento que ele quer fazer e o gestor só espera o algoritmo encontrar essa oportunidade de comprar no mercado. Então, existem fundos multimercados de diversas formas, tá? Dos mais simples, com uma volatilidade, que é essa mudança de preço diária muito baixa, que não varia nunca muito mais do que 1 ou 2%, até fundos multimercado com volatilidade de 10, 12%, que tem ali muita movimentação. Por que eu acho que esses são os investimentos que as pessoas deveriam começar a olhar? Exatamente por essa variedade. Você está migrando da renda fixa, você ainda não conhece o seu perfil de risco, você ainda não entende exatamente que riscos você está disposto a correr, você pode entrar no multimercado com uma volatilidade baixa e que não investe em bolsa.
Assim como você pode pegar uma parte do seu portfólio bem pequena, como 1 ou 2%, e migrar para fundos multimercado com um risco maior, até para você sentir como você se comporta. Você fica muito angustiado, você fica muito nervoso, claramente aquele é um fundo com risco muito alto para você. Mas quando você está falando de 1 ou 2% do seu portfólio como um todo, vale a pena você experimentar e criar diversificação. E aqui a gente entra na palavra-chave. Os fundos multimercado oferecem uma diversificação de carteira num valor muito mais baixo. Porque se você individualmente fosse comprar tudo que tem dentro de um fundo, você ia precisar de um montante muito grande. E a gente consegue investir em fundos multimercado a partir de R$500, R$1.000. Então, eles são produtos muito acessíveis, tá? São encontrados em todas as plataformas de investimento e seu trabalho é selecionar o fundo com que você se sente mais confortável. Enquanto vocês vão aí falando suas perguntas sobre o fundo multimercado, porque eu sei que vão existir, eu vou dar algumas dicas de como é que a gente olha esse fundo multimercado. Primeiro de tudo, o nome do fundo sempre começa com o nome da gestora. Então, se vocês abrem, por exemplo, a plataforma da XP, da Orama, da Rico, da Isinvest, da onde quer que vocês façam o investimento de vocês, começa sempre assim, por exemplo, Ibiúna Red STH. Ibiúna é o nome da casa, tá? Então, vocês podem ir buscar quem é que gerencia esse dinheiro, qual é a experiência dessa pessoa. Nesse período de pandemia, os gestores ficaram muito mais próximos do público com as lives. Essa semana, por exemplo, é uma semana de evento da XP, você consegue acesso a praticamente todos os gestores que estão fazendo live, estão fazendo apresentações. Vai ouvir a pessoa falar, você concorda com a forma como ela gerencia o dinheiro? Afinal de contas, ela está gerenciando o seu próprio dinheiro, tá? Essa é uma coisa para olhar. A segunda coisa para olhar é as próprias plataformas indicam para você o nível de risco. Às vezes é uma escala de cor, às vezes é uma escala numérica. E em que ponto aquele fundo de multimercado se coloca dentro dessa escala de risco. Você vai encontrar, como eu falei, fundos multimercados muito tranquilos e fundos multimercados muito arrojados e uma miríade de opções nesse meio do caminho, tá? Temos dúvidas, Bárbara? Não, por enquanto não. Eu tava falando com o microfone no mudo, desculpa. Mas acontece. Gente, sinta-se à vontade para fazer as perguntas e até para voltar, tá? Se for algum tema que passou e você ficou com dúvida agora, sinta-se à vontade. Mas eu vou continuar aqui, depois eu volto se precisar. E aqui vem a grande pergunta do momento, né? E as ações valem a pena? As ações têm todo um glamour ao redor delas, eu acho. E vem de uma série de fatores, tá? Primeiro, porque quando elas sobem e elas estão numa tendência de alta, todo mundo só fala disso. Então, quando a gente olha, por exemplo, a Bolsa, de março até julho subiu 20%. Então, você fala, nossa, 20% num ano, com a Selic 2, eu vou investir agora. Tá, só que só março, que foi quando a crise do Covid bateu, ela caiu 30%. Então, ela tem toda essa coisa. Você ouve pessoas falando que fizeram fortunas na Bolsa, acertando as ações. Você vê muitas pessoas vendendo curso de ação, curso de Bolsa no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Parece que é mágico, né? Parece que é simples, parece que é fácil, parece que é multiplicador. E não é bem assim, tá? Eu acho que as ações valem a pena, sim, respondendo a minha pergunta, só que elas valem a pena para quem sabe o que está fazendo e para quem entende o risco que está correndo. As ações nada mais são do que você investir numa empresa. Você está comprando uma parte de uma empresa. Quando você compra uma ação de Itaú, você se torna sócio do Setúbal, que são os donos do Itaú. Obviamente você é o que a gente chama de sócio minoritário, né? Você é uma pessoa ali, mas você é sócio daquele negócio. Então, investir em ações é investir em negócios. É entender que negócios são esses, como é que eles estão se comportando, como é que a economia afeta. Então, quando a gente olha, por exemplo, para essa crise do Covid,
As ações que cresceram mais rápido nesse período são, por exemplo, de empresas que vendem online, porque são empresas que estão se favorecendo desse momento. A gente viu empresas de commodity, que vendem petróleo, que vendem minério, papel, celulose, crescerem muito. Por quê? Porque o dólar subiu muito. São empresas que vendem dólar. Então, se o dólar sobe, elas ganham mais dinheiro. Em compensação, a gente vê outras empresas, por exemplo, de consumo Brasil, que a gente consome todo dia, empresas de loja de roupa, empresa de loja ótimo, loja de roupa, loja que só vende dentro do Brasil, sofreu uma perda ou não recuperar tão rápido, porque eles estão sendo impactados por uma economia brasileira mais fraca. Então, essas ações valem a pena? Sim, acho que todo mundo deveria ter uma parcela, nem que seja a mínima do portfólio em ações, a gente só precisa decidir como é que a gente vai investir nessas ações. Já falei que a gente pode fazer via fundo multimercado, em que você tem a diversificação ali dentro, mas existe também fundos puramente de ações. E aí a gente está exposto ao risco que o gestor, das empresas que o gestor seleciona. Tudo que eu falei para seleção de fundo multimercado vale para seleção de fundo de ações também. Então, os gestores estão falando muito na internet durante esse período de quarentena. Está muito mais fácil você saber como o cara pensa, que tipo de investimentos ele gosta ou não gosta de fazer, para saber se está alinhado nas suas expectativas, tá? Um asterisco importante: toda vez que a gente investe em fundo, a gente obviamente precisa pagar o trabalho desse gestor. Isso é feito através de taxa de administração. Quando a gente olha para fundos de multimercado e ações dentro dos bancos, em geral eles são fundos mais caros, com taxa de administração mais alta e que não têm rendimentos tão legais. De novo, todos os fundos de banco são assim? Provavelmente vocês vão encontrar uma exceção para me fazer morder a língua, mas definitivamente é a maioria dos fundos, tá? Então, quando a gente sugere investimentos em multimercado em ações, a gente sugere plataformas de investimento, por exemplo, como as corretoras, que vocês vão ter acesso a uma variedade bem grande de gestores muito competentes que têm resultados históricos muito interessantes. Isa, eu não quero investir via fundo. Eu não quero pagar essa taxa para o gestor, eu acho que é caro. Como é que eu posso fazer? Duas formas. Você pode selecionar as empresas individualmente e comprar elas no home broker do seu banco ou corretora. Você precisa saber qual é o código da ação. E você precisa lembrar que as ações só vendem em lote de 100, tá? Então, por exemplo, ontem eu fiz uma apresentação e eu olhei os preços. Itaú estava por volta dos R$ 27 ontem. Então, você precisa, na verdade, ter R$ 2.700 para você comprar um lote de Itaú, tá? E você paga uma taxinha para fazer essa movimentação na corretora. Não são todas que cobram, mas algumas têm esse valor. Então, você pode fazer a sua seleção individual de ações, ou você pode comprar o que a gente chama de ETF, elefante, tesoura, faca, ETF, que na verdade são fundos também, mas são fundos passivos. Você não está pagando ninguém para escolher as ações por você, porque as ações são pré-selecionadas conforme, por exemplo, o índice da bolsa. Então, se você compra um ETF de Ibovespa e você ouve o William Bonner falar assim: a bolsa hoje subiu 3%, o seu ETF subiu 3%. A bolsa caiu 0,5%, o seu ETF caiu 0,5%, porque ela repete exatamente o índice do Ibovespa. Então, esse é o ETF mais comum. A gente tem ETF de Ibovespa, de ações do setor elétrico, de empresas de sustentabilidade, só de banco, só de empresa grande, só de empresa pequena. Então, se vocês jogarem ETF B3, B de bola 3, vocês vão ver a listagem de todos os ETFs que estão registrados na Bolsa Brasileira, tá? Essa é uma opção mais barata, a taxa de administração é mais baixa. Por exemplo, só para vocês compararem, os fundos de ação costumam ter uma administração de 2% mais a taxa de bonificação do gestor, que a gente chama de taxa de performance, enquanto os ETFs costumam ter alguma coisa ali em torno de 0,3% a 1%. Então é bem mais barato. A diferença é que quando a gente compra um ETF, você compra todas aquelas empresas. E quando você compra um fundo, você tem uma pessoa analisando o mercado todos os dias e fazendo escolhas mais precisas para você.
tá? Alguma dúvida sobre ações, gente? Temos aqui algumas perguntas, vamos lá. O Gustavo perguntou, Isa, e quanto a questões de recolhimento de impostos sobre o rendimento do Tesouro Direto versus poupança versus ações? Beleza, então vamos lá. Já que vamos falar de tributação, vou falar um pouquinho de tudo, tá? Como é que a gente recolhe imposto de renda? Tesouro Direto. Você só paga imposto de renda quando você saca o dinheiro, tá? E ele fica o que a gente chama de retido na fonte. É que nem o nosso salário, quando você já recebe ele descontado do imposto de renda. Então, ele só cobra sobre o rendimento. Então, você investiu 1.000, deu 1.200, a taxa do imposto de renda só cai em cima dos 200, tá? No Tesouro Direto, a gente tem uma tabela que a gente chama de regressiva. Ela significa que quanto mais tempo você fica investido, menos você paga de imposto de renda. Então, a cada 180 dias, a tabela cai um pouquinho. Começa com 22,5, aí 180 dias ela fica 20, acima de 360, acho que eu tô fazendo conta errada, gente. Não, tá certo. 22,5 até 180, de 180 a 360, 20, de 360 até 720, 17,5 e acima de 720, 15. Podemos confirmar depois, mas eu tenho quase certeza que essa agora que eu dei tá certa, tá? E aí ela come esse pedaço do investimento quando você saca. Só quando você saca e só sobre o rendimento, ok? Os fundos multimercado, você paga imposto em 2 momentos. O primeiro é o que a gente chama de come-cotas. Todo primeiro dia útil de maio e novembro, primeiro dia útil, último dia útil, não importa. Em maio e novembro, o governo vai lá, calcula qual foi o seu rendimento no período e desconta 15%. Tá? A gente chama de come-cotas porque cada vez que você bota seu dinheiro, você recebe um númerozinho de cotas. Lembra? Você é o cotista. E aí o governo faz esse recolhimento do imposto via essas cotas. Ele tira um pedaço das suas cotas para pagar um imposto de forma adiantada. Tá? E aí, quando você saca, você faz o ajuste. De novo, é automático, ele é retido na fonte. Você não precisa calcular, você só precisa jogar isso depois no seu imposto de renda, na declaração de ajuste que a gente faz anualmente, tá? As ações vai depender do jeito como você vai investir nelas, tá? Se você compra ações específicas, então eu comprei Itube 4, que é Itaú, eu comprei BBD64, que é Bradesco, eu comprei Vale 3, que é Vale, você precisa recolher o seu próprio imposto de renda. Então você calcula, se você vendeu no mês menos do que 20 mil reais, você é isento. Então, lembra que eu falei para vocês? Um lote de Itaú tá 2.700. Se você tem 10 lotes de Itaú, você tem 27 mil reais. Se você vende tudo de uma vez só, você vai ter que pagar imposto, que vai passar do limite de 20 mil. Abaixo de 20 mil, você não precisa pagar nada. 20 mil mês, tá, gente? Você não precisa pagar nada, você é isento. Acima de 20 mil, você precisa abrir o Sicalc, que é um programa da Receita Federal, e calcular o seu imposto e pagar no máximo até o mês seguinte. Vendi em julho, sou obrigada a pagar até agosto, até o final de agosto. E se você não faz isso, você fala, como é que o governo vai saber? Toda vez que você compra ou vende, existe uma movimentação automática na Receita Federal, tá? Então eles têm controle e eles só esperam que você faça esse pagamento correto. Você esqueceu e só lembrou disso no seu ajuste do ano seguinte. Qual é o problema? Você vai pagar, mas você vai pagar a multa retroativa todos esses meses que você deixou de pagar o imposto. Então, quando a gente compra ETF e quando a gente compra ação individual, você precisa fazer o próprio pagamento do imposto e ele é até 20 mil isento, acima de 20 mil, 15% sobre o ganho, tá? Os fundos de ação, eles são um pouco diferentes. Eles não têm o come-cotas, que nem tem o multimercado. Então, o dinheiro fica rendendo. O tempo que você ficar lá, você ficou 10 anos, você não vai pagar imposto por 10 anos. E aí, quando você saca, você paga 15% de imposto, que também é retido na fonte. Então, você também não tem o trabalho de ir lá, emitir boleto, abrir o Sicalc.
mas você precisa depois registrar isso na sua declaração de imposto de renda, tá? Então, isso também faz bastante diferença. Ele perguntou de poupança, tesouro direto e poupança. Vamos lá. A poupança rende, hoje, a regra nova, 70% da Selic e não paga imposto. O tesouro direto rende 100% da Selic e se você ficar pelo menos 2 anos, você paga só 15% de imposto. Então, no final das contas, o tesouro direto ainda rende mais do que a poupança, tá? Por mais que a poupança seja isenta. Então, se for esse tipo de dinheiro para reserva de emergência, ainda assim vale a pena deixar no tesouro direto do que deixar na poupança, tá? Respondida a pergunta? Acho que sim. Próxima pergunta, da Benedita. Ela colocou: tenho CDB, CDI 88,35%, 2023. Você acha bom? Então, vamos lá. Benedita, hoje em dia, a gente já encontra CDBs a 100% do CDI, tá? 88% ele não é interessante. Porque aí vamos de novo, vamos comparar com a poupança, tá? Você está ganhando basicamente a mesma coisa que a poupança, porque você tem 88% de CDI, mas você ainda vai pagar 15% de imposto, então no final das contas vai dar quase elas por elas. E se você falou que é 2023, significa que seu dinheiro ainda está preso, né? Você não tem a liquidez. Então, se for possível de você sacar, acho que vale a pena você sacar e, por exemplo, migrar para um fundo DI, que vai te pagar 100% do CDI e vai te dar a liquidez diária, tá? Se a vontade é ficar num CDB, dentro do... que esse CDB que você tem é dentro de um banco. Essa taxa é uma taxa meio clássica de banco. Se você for buscar esse mesmo investimento dentro de uma corretora, você vai encontrar taxas mais altas, tá? Bárbara, está no mudo de novo? Não. Eu estava esperando você acabar. Achei que você ia falar mais coisa. Desculpa. Nada. Bom, próxima pergunta, da Marina. Sobre fundos multimercados. Como levar em consideração a taxa que as corretoras cobram? A sensação que eu tenho é que, dependendo do risco ou mesmo da rentabilidade baixa, apesar da segurança, os custos podem acabar superando. Essa dificuldade de critério é que me travou de decidir sobre esse tipo de aplicação até hoje. Beleza, então vamos lá, Marina. Para fundo, as corretoras não cobram taxa nenhuma. As corretoras, tá? As gestoras cobram a taxa de administração. O que é uma taxa razoável para multimercado? Multimercado de alto risco, em geral, cobra o mesmo preço do mercado de ações, que é 2 de administração e 20 de taxa de performance. Essa é uma taxa razoável. Tá tendo toda uma discussão no mercado se essa não é uma taxa cara hoje em dia, se você considerar que 2% é a taxa Selic, né? 2% de administração, ela tá cara. Mas, se você está num fundo de alto risco, em que você está fazendo uma gestão super sofisticada, em que as pessoas estão investindo no exterior, são carteiras com proteção, ela vale a pena, tá? Eu vou te dar um exemplo, sem citar nomes, porque aqui o meu objetivo não é vender produtos, tá? Eu estava montando uma carteira de investimento para um cliente de consultoria e ele, em março, estava um pouco desesperado com tudo que aconteceu, obviamente, com toda a razão, e ele teve uma reação parecida com a sua. E aí, custo-benefício, como é que é? Eu mostrei para ele vários fundos multimercado que, enquanto a bolsa caía 30%, enquanto os fundos de crédito caíam 20%, em um mês, o cara ganhou 4% em um mês. Então, ele ganhou 2 vezes a Selic num único mês. Por quê? Ele é um cara especializado. Você está pagando uma gestão, esse fundo especificamente que eu estou falando, são 2 pessoas que trabalharam no Banco Central em governos passados. Então, eles têm muita experiência. Já trabalharam no exterior, tem uma pessoa especialista só de bolsa. Então, em geral, quando você faz uma boa seleção de fundo, e aí eu volto naquilo que eu falei, selecionar um bom fundo é selecionar uma boa casa, uma boa gestora, os custos costumam ser diluídos aí. Outra coisa importante, que talvez não fique claro para todo mundo, quando a gente abre a corretora e vê assim, o fundo ABC rendeu 20% no último ano, esse 20% já está limpo de todas as taxas, só não está limpo de imposto,
tá? Então, ele rendeu 20% além do que ele já te cobrou de taxa. Então, a gente vê bons produtos que sim valem a pena pagar a taxa de administração. Falando por mim, tá? Minha experiência pessoal e minha experiência na consultoria, eu acho que para quem está começando, para quem não tem muito tempo para dedicar, ou para quem não quer ter esse conhecimento mais profundo, investimentos em fundo são muito interessantes. Se você pensar que 2% ao ano, se você tem R$1.000, você está pagando R$20 por cara, gerenciar o dinheiro o ano inteiro, enquanto você está na beira da piscina, dormindo, enquanto você está trabalhando, enquanto você está estudando, eu acho que vale muito a pena. Boa tarde. Eu queria uma informação. A dona Olga, ela está sem Só um soro. instantinho que alguém abriu aqui. Tá bom. Fez o exame, tá? Só para avisar. Soro? Porque ela tá com acesso, o soro tá aqui, mas ela não tá com ele não, tá? Ok. Obrigada. Espero que a dona Engraçado. Olga fique melhor. Sim, engraçado. Aqui não tem ninguém com... É verdade, não tem, entrou do nada. Né? Que engraçado. Falando de saúde financeira, estou falando de saúde física aí, viu? Pois é. Temos outra pergunta também, Isabela. Deixa eu ler aqui para você, só um instantinho. Aqui, a Ana Lúcia colocou. Qual a diferença entre PGBL e VGBL? Antes de responder, deixa eu só fazer um comunicado. As pessoas que entraram diretamente aí pelo link, que não fizeram a inscrição pelo site da escola, e a gente pede que caminhe o nome completo e o e-mail, pode ser aqui pelo chat mesmo, ou pelo e-mail da Escola de Educação Previdenciária, para a gente poder encaminhar para vocês o certificado, tá bom? Então, quem não se inscreveu diretamente pela escola e entrou direto no link, pode passar o e-mail e o nome completo aqui no nosso chat, tá bom? Obrigado, desculpa, professora. Nada. Então, vamos lá. Eu não ia falar muito de previdência hoje, mas a gente pode falar. Essas letrinhas que a Ana Lúcia colocou, né? Ana Lúcia, acertei, né? PGBL e VGBL são fundos de previdência, tá? Eu vou até voltar eu para a tela aqui. Eles são fundos de previdência, gente. O que é isso? O que significa? Vale a pena? Não vale? Como é que é essa questão? Então, o que é uma previdência? Nada mais é do que um investimento pensado para um longuíssimo prazo. A previdência vale a pena para quem vai ficar pelo menos 8 anos. Ele não é um produto para um prazo menor do que isso, tá? Como é que funciona a lógica da previdência? Você vai comprar o produto previdência, escolher entre P de pato ou V de vida, P de plano, V de vida, vai escolher o tipo de tributação, e aí uma vez que você está lá dentro, você vai investir o seu dinheiro dentro de um fundo. Então, aí a gente volta naquela explicação que eu fiz anterior, de a gente escolher um bom fundo para investir, tá? Só que antes de você chegar no fundo, eu preciso escolher P ou V. Os dois são planos de previdência, a única diferença é o PGBL, com P de pato, com P de plano, ele te permite descontar até 12% da sua renda tributável no seu imposto de renda. Mas isso só é válido para quem faz a declaração completa do IR. Para quem não faz ela completa, você não consegue fazer esse desconto do imposto e não tem aí uma grande vantagem, tá? Qual é a vantagem de eu fazer isso? E qual é a diferença para o P? Para o V, né? O P, eu estou descontando até 12% do meu salário todo ano, investindo no meu plano de previdência, e aí chegar lá na minha aposentadoria, que eu for sacar, ou em qualquer momento que você sacar o dinheiro, você vai pagar imposto de renda sobre o montante inteiro, sobre o valor inteiro, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que ao longo dos anos você juntou R$100.000, esses R$100.000 viraram 200. No PGBL, lá na frente, lá no resgate, você vai pagar imposto de renda sobre os 200, tá? Por quê? Eu deixei de pagar imposto no presente, eu deixei de pagar imposto ao longo desses anos todos. O nome técnico para isso é diferimento fiscal. A gente passa esses anos todos sem pagar imposto para pagar tudo lá no final.
tá? O V de vida não deixa você descontar do seu imposto de renda. Mas, lá no final, você só vai pagar imposto em cima do rendimento. Então, mesmo exemplo, depositei 100 ao longo dos anos. Tem 200, eu só pago imposto sobre os 100 do rendimento. Ok? Como é que a gente faz essa escolha? Basicamente, se você faz declaração completa ou se você faz ela simplificada. Você faz a declaração completa, compra um PGBL com P de pato, P de plano, porque você vai poder vai poder aproveitar o benefício fiscal. Eu digo que é aposentar com dinheiro do governo. Você deixa de pagar imposto, deposita no seu plano e lá na frente, se você vai pegar, por mais que você tenha que pagar imposto sobre tudo, você apostou, na verdade, você está aposentando com dinheiro que nem era seu para começar. Era um imposto que você deveria ter pago lá atrás, tá? Se você faz ela simplificada, faça um V de vida. Porque aí você lá na frente vai pagar menos imposto de renda. Então, a diferença do P para o V é só essa, a seleção do produto, ok? Abre parênteses. Se você é uma pessoa que já tem P, tá? E agora você ouviu e falou, comprei errado. Eu não devia ter comprado um P, eu devia ter comprado um V. O que você faz? Nada. Deixa o P quieto, deixa ele parado lá e abre um V, tá? Não saca, porque provavelmente você vai ter aí um problema de... Não um problema, mas a alíquota do imposto de renda vai estar alta, porque você está tirando num prazo relativamente curto, e você não tem problema nenhum de deixar o plano lá. Os planos de previdência podem ficar sem contribuição pelo tempo que for. Então, comprei errado, seja para o P, seja para o V, deixa o plano quietinho, deixa ele lá e abre o correto para começar a fazer uso dos benefícios fiscais que você pode ter, tá? Outra questão, Isa, comprei um P num banco e não estou gostando, não rende bem, a taxa é cara, o que eu faço? Você pode fazer uma portabilidade. A portabilidade de previdência é uma das coisas mais fáceis. Gente, experiência própria. Eu fiz 2 vezes. Nenhuma delas levou mais de 3 dias. Nenhuma delas, na segunda eu nem assinei papel. Nenhum. É muito, muito simples. Você escolhe um novo lugar para onde você quer levar o seu plano, entra em contato com alguém dessa nova empresa, eles vão te pedir alguns dados e eles fazem todo o processo interno. Hoje em dia ele é 100% digital na maioria das seguradoras. Então, comprou errado, comprou no lugar errado, comprou o plano certo no lugar errado, não tem problema, leva o plano para outro lugar, tá? Via portabilidade. E, já que o Gustavo já tinha perguntado de tributação, quando a gente compra plano, a gente precisa de 4 decisões, tá? Qual é a seguradora? Eu recomendo que vocês vão para uma seguradora fora dos bancos. Em geral, elas têm melhores produtos, uma variedade mais interessante de produto, tá? Então, você escolhe a sua seguradora. 2, você escolhe P ou V. Simples pelo imposto de renda. P, se você faz completo. V, se você faz simplificado. Depois, você precisa escolher a tributação. A tributação progressiva é igual à tabela do imposto de renda. Quanto mais você tira de dinheiro, mais você paga. Ela só é interessante em 2 casos. Caso número 1, se a sua previdência privada vai te dar por mês menos de R$3.000, porque aí você cai na alíquota do imposto, que é de 7,5% ou isento. Então, ela é mais interessante, ela é a alíquota mais baixa, tá? Ou, se você no futuro já sabe que vai ter muito desconto, por exemplo, você tem um filho dependente com alguma necessidade especial que vai ser seu dependente para o resto da vida. E você faz a declaração completa e você vai fazer ela completa para o resto da vida com todos os descontos que você tem do seu dependente. Se você é uma pessoa que no futuro vai ter muito gasto com saúde e vai precisar ter altos descontos de saúde. Por quê? Se ela é progressiva e ela é igual à tabela do imposto de renda, você consegue diminuir a sua alíquota com os seus descontos. Então, também é interessante. Mas para a maior parte das pessoas, a tabela regressiva é mais interessante. Como é que ela funciona? A cada 2 anos, a alíquota do imposto de renda cai 5%. Então, nos 2 anos ela é 30%, 2 a 4, 25%, vai caindo até você chegar
há mais de 10 anos de dinheiro investido a 10% de alíquota de imposto de renda. Essa é a menor alíquota de imposto de qualquer produto tributável que a gente tem no mercado brasileiro. Então, se você está guardando dinheiro por um prazo acima de 10 anos, considere seriamente fazer um plano de previdência, porque ele vale muito a pena. Dei uma aula de previdência, sorry, gente. Eu costumo, às vezes, ter apresentações só de previdência. Então, quando acontecer, eu vou pedir para a Olivia passar para vocês que aí é uma hora que eu fico falando só de previdência. Por enquanto, acabaram as perguntas. Você pode dar continuidade, Isabela. Beleza, perfeito. Tá bom? Tem mais poucos slides aqui. Tá ótimo. Vamos voltar aqui nas ações, tá? Então, falamos de ação. E aqui, eu acho que já estou chegando aí na reta final, e vocês sintam-se à vontade para fazer outras perguntas aí no chat, tá? Acho que a principal mensagem que eu queria deixar para vocês é manter um equilíbrio nessa carteira, gente. Assim como não existe uma carteira só de ações, não existe uma carteira só de renda fixa, não existe uma carteira só de multimercado, não existe uma panaceia, não existe um único investimento que vai deixar você rico da noite para o dia. Então, se você está vendo isso, está vendo essas chamadas, corra, tá? Eu gosto de brincar o seguinte, tem gente que fala assim, você vê vídeo no YouTube, me digam se vocês nunca viram isso, né? Compre este curso comigo, compre este produto comigo e você vai ficar rico em 2 anos. Aí eu me pergunto, falo, cara, se a técnica do cara né? Para que ele está vendendo o curso? Se ele estivesse fazendo na vida dele, ele não ia precisar estar vendendo o curso. Então, mantenha um equilíbrio em todas as carteiras de investimento. Mantenha um equilíbrio entre o prazo de vencimento. Né? Não tenha tudo que rende, que possa sacar amanhã, e nem tudo que seja na Previdência, que você só pode sacar daqui a 10 anos. Tá? Abre parênteses. Você pode sacar o dinheiro da Previdência a qualquer momento, tá, gente? Botei hoje, tive um problema, preciso sacar amanhã. Pode. Você acaba sendo penalizado, porque por ser um investimento de longo prazo, você acaba pagando um imposto muito alto, mas você pode, tá? Tem uma penalização, mas você pode. Então, assim, mantenha um equilíbrio na carteira e nos investimentos de vocês, porque é dessa forma que a gente ganha dinheiro ao longo do tempo. Vão ter períodos que a renda fixa está mais interessante, vão ter períodos que as ações estão mais interessantes. Se a gente ficar tentando acertar o momento, a gente acaba perdendo tudo, né? Então, quem ficou esperando o pior dia da bolsa para comprar, com certeza errou. Porque é impossível a gente saber o pior dia da bolsa para comprar e comprar ela barata. Você ficar esperando para vender, para esperar o maior dia, o melhor dia da bolsa, também a gente não tem como saber. Então, mantenham um equilíbrio na carteira e esse equilíbrio também em relação a vocês. Se respeitem no tipo de investidor que vocês são. Se vocês são investidores que não gostam muito de risco, não entrem em 50% na bolsa, tá? Eu gosto de dizer que dinheiro precisa pagar o seu sono à noite, você precisa botar a cabecinha no travesseiro e estar tranquila. Se você acorda de madrugada pensando na bolsa, pensando no investimento, é sinal de que tem muito risco, de que a carteira está desequilibrada para o seu perfil de cliente. E cada um de nós tem um perfil diferente, né? Então, o nosso trabalho, o meu trabalho como consultora é fazer isso para quem não pode, não quer, acha mais interessante pagar alguém para fazer. Mas a gente consegue fazer isso nós mesmos. Demanda tempo, demanda conhecimento, mas é possível também ser feito, tá, gente? Então, eu queria agradecer, deixar aqui meu obrigada. De novo, aqui tem meu contato no Instagram, que é o @isa.fontanella. Eu olho todos os dias, mais de uma vez por dia. Então, se alguém quiser entrar, perguntar, seguir, tirar dúvida, e eu tô aí para perguntas finais. Temos outra pergunta aqui Quer falar, Herbert? Não, se tem pergunta, eu falo no final. Eu estou vendo aqui a presença do nosso doutor Finança, doutor Luiz Leal. Seja muito bem-vindo aí à nossa atividade online, professor. São os nossos 2 doutores, doutor Isabela e doutor Luiz Antônio, é o nosso doutor Finanças também da escola. Então, muito nos orgulho a presença de vocês aqui. Doutor Finanças vai fazer uma palestra online também para a gente, né? Beleza, fechado. Isso, fala comigo. Ótimo. Você está vendo que a escola está se renovando aí, né?
A escola está se adaptando a esse ritmo aí de pandemia. A gente espera que até o final do ano a gente possa voltar às atividades presenciais, que o calor humano é muito importante. Mas eu queria já antecipar aqui minhas despedidas, e depois a doutora Isabela já responde ao final, dizer que foi brilhante a sua atuação. Confesso que eu já esperava isso, porque a doutora Isabela é indicação do doutor Luiz Antônio, então ela brilha assim como ele também brilha na Escola de Educação Previdenciária. Parabéns aos que estão até agora aí conosco, né, acompanhando essa brilhante explanação. Conseguiu, de forma muito sucinta, falar sobre quase tudo. Falou até sobre planos de previdência. Parabéns aí. E parabéns a todos que participaram. Não esqueçam, por favor, de encaminhar os nomes completos e e-mail para a gente poder mandar o certificado para vocês, tá bom? Professora Isabela, doutora Finanças, muito obrigado. Boa tarde a todos aí. Bárbara, muito obrigado. Eu queria saber se o nosso querido Eduardo está aí também presente. Está aí, Eduardo? Ele não respondeu, deve estar com o microfone no mudo. Gente, não vou embora que ainda tem pergunta, hein? O Everton se despediu só para adiantar antecipando aqui, mas eu vou estar aqui, é porque eu já interrompi, para não interromper, tá bom? Um abraço a todos aí, boa tarde. Obrigado, professor Luiz Antônio. Isabela? Pode falar. Opa. Oi, pode falar. Oi. Bom rever você, eu estive aí antes da pandemia. Eu lembro. Você foi a última pessoa que eu atendi pré-pandemia. Oi! Que bom que você lembra de mim, as coisas melhoraram, graças a Deus. Eu ainda estou precisando ajustar mais um pouquinho, porque aquela coisa que tem que ser feita todo dia, na hora, que isso aí eu ainda estou gaguejando, mas eu já consegui guardar um dinheiro, consegui, olha, muito feliz. Manda mensagem para a Olivia, fala para ela como é que estão seus horários e a gente cria um Doutora Finanças online para você. Oh, meu amor! Eu ia até falar isso, gente. Infelizmente, eu não pude, porque eu tive médico, eu estou com uma alergia nas mãos e eu tinha médico, eu não podia deixar de ir. A minha, talvez se não for até agora, não precisa, eu faço a pergunta para você lá pelo Instagram. Mas no meu caso, sou aposentada, a minha questão agora é viver com o que eu tenho, né? Eu estou com dinheiro na poupança, porque ano que vem eu quero passear em Portugal, certo? Quero fazer uma viagem para Portugal em que eu não vou ter despesa com hospedagem, porque eu tenho um amigo que tem apartamento lá, então, ou seja, e esse dinheiro está na poupança, só que rende R$1, R$2, né? Comprar euro agora também está muito caro, né? A minha dúvida é o seguinte: deixo o dinheiro quietinho lá na poupança, no meu caso, ou o que eu faço? Porque, assim, ano que vem, quer dizer, a gente fala ano que vem vai viajar, mas a gente está num momento tão incerto, né? Quer dizer, eu não sei se eu vou viajar começo de 2021, se é junho, se é setembro, eu não tenho essa data, então, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito, muito boa, porque ela cobre até uma outra questão, que é os prazos dos nossos investimentos, tá, gente? Um fundo multimercado, por exemplo, que é uma minha sugestão favorita, né, dessas todas que eu falei. Eu gosto muito da previdência privada, Luiz sabe disso. Eu sou rata de previdência privada. Mas, assim, para investimentos, né, de prazo mais curto, eu gosto muito do multimercado. Qual é o problema do multimercado? Ele tem essas expectativas de investimento que a gente não tem certeza quando é que vão se concretizar. Então, para quem quer um período aí abaixo de 2 a 3 anos, eu acho que o multimercado pode ser arriscado, especialmente no momento que a gente está vivendo de muita incerteza e de muita volatilidade, muito sobe e desce no mercado. Você tem algum investimento, você tem algum dinheiro, como é o caso aqui, de menos de 2 anos, deixa numa daquelas opções que eu falei de liquidez. Um Tesouro Selic, um fundo DI, um CDB 100%, tá? Por quê? O dinheiro vai estar disponível a todo momento, ele vai estar seguro, e se aparece a oportunidade, então, Covid começou a se acalmar,
A gente não sabe o que as companhias aéreas vão fazer. Apareceu uma oportunidade de comprar uma passagem, o dinheiro está super acessível. Você pode passar, por exemplo, no cartão de crédito e já de um dia para o outro pagar a fatura. Ou gerar um boleto e de um dia para o outro sacar. Então, para quem tem investimento, quem tem um prazo abaixo de 2 anos, especialmente neste momento, mantenha na segurança do que paga 100% Selic ou 100% DI, tá? Ok. Bárbara, você estava começando uma pergunta. Diga, meu amor. Sim, a pergunta da Marina, isso, e a botou assim, Isa, você Marina. Marina fazendo várias perguntas. Marina, estou te amando. A gente gosta quando faz pergunta, né, Isabela? Adoro. Ela perguntou, Isa, você tem curso sobre fundos imobiliários? Amor, eu não vendo cursos. Sei lá por que eu não vendo curso. Eu não vendo curso. Mas o que você pode fazer é acompanhar também. Tem bastante conteúdo na internet, tá? Para quem não sabe o que é um fundo imobiliário, vou simplificar aqui. Imagina que nós todos, quantos nós somos na live agora, Bárbara? Uns 15. Vamos botar, somos 15 pessoas. Vamos chutar aqui, tá? E a gente quer comprar um prédio. 21, professora, 21. 21, melhor ainda. Então, nós somos 21 pessoas. Eu vou ficar de fora, tá? Então, somos 20 pessoas. E a gente quer comprar um prédio na Rio Branco para alugar as salas. O que a gente vai fazer? Vamos imaginar que o prédio custa 20 milhões de reais, cada um de nós vai botar 1 milhão, e cada um de nós é dono de 1/20 daquele prédio. Cada um de nós não, de vocês, lembra? Eu não entrei nesse investimento. Aí vocês vão falar assim, cara, como é que a gente vai fazer? Nós somos 20 pessoas, como é que a gente vai controlar essa divisão de trabalho? Vamos fazer o seguinte, vamos pagar para a Isabela vai administrar esse prédio. Então vocês todos vão falar comigo, eu vou assinar um contrato, eu falo, ok, gente, vocês me pagam uma taxa aí para eu fazer o meu trabalho e vocês não precisam se preocupar. O que eu vou fazer? Todo mês eu vou lá bater na porta do inquilino, vou receber o aluguel, vou ver se o condomínio está pago, vou pagar o IPTU, vou garantir que os extintores de incêndio estão em dia, que se o elevador quebrar, alguém vai consertar. Esse é o meu trabalho e eu estou recebendo por ele. O que eu vou fazer? Vou receber o aluguel de todos esses inquilinos, de todos esses investidores, vou pagar tudo que eu tenho para pagar e depois eu vou pegar o que sobrar e dividir para vocês em 20 partes. Então, vamos imaginar, sobrou 20 mil reais de tudo, recebi todos os aluguéis, paguei tudo, me paguei, sobrou 20 mil reais. Eu vou pagar de volta para vocês R$1.000 por mês. É exatamente isso que funciona um fundo imobiliário, tá? Esses R$1.000 são recebendo por mês, a gente chama de dividendo, nada mais é do que aluguel menos os custos, tá? Qual é o problema? Lembra que vocês botaram, cada um de vocês botou R$1 milhão, significa que a cota vale 1 milhão. Vocês pagaram por 1/20 do prédio 1 milhão, tá? Só que isso é negociado na bolsa e esse preço muda todo dia. Amanhã tá 1 milhão e 1, hoje tá 999 mil. Então, ele fica ali movimentando todo dia na bolsa, tá? Então, é esse que é o investimento de fundos imobiliários. Ele tende a ser mais estável que as ações, porque você tem um prédio fixo, né? Você não é o imaginário de uma empresa, porque você vai falar, cara, comprei Itaú. Tudo bem, Itaú tem um prédio, não, são 4 prédios em São Paulo. Mas Itaú como empresa, às vezes é uma ideia um pouco imaginária, né? O fundo imobiliário, você tem esse prédio concreto. Então, tem essa questão, tem a questão de dar renda todo mês, né? E parte maravilhosa, esse dividendo que volta para vocês todo mês é isento de imposto de renda. Então, tem essa vantagem aí. Então, é assim que ele funciona. Marina, eu não dou curso sobre isso, terminando essa pergunta, mas acho que é muito válido ser considerado dentro de uma carteira, apesar de eu achar que este momento é um momento muito difícil de avaliação dos fundos. Porque antes da crise, os fundos que estavam indo melhor eram de escritórios comerciais, que a gente chama de laje comercial, e de shopping center, que são talvez os 2 setores que mais sofreram com a crise. A gente não sabe o que vai ser do home office, a gente não sabe quando os shoppings vão poder voltar ao 100%, tá? Então, tá difícil avaliar o que é um bom preço no mercado de fundos imobiliários. Se você quiser, tem umas 3 semanas,
Tem uma semana inteira de posts no meu Instagram explicando termos de fundo imobiliário. E se você quiser, me manda um e-mail, a gente conversa. Às vezes a gente acha alguma forma de eu te ajudar, tá? E a Benedita colocou: Isabela, o fundo garantidor é até 240 por CPF. Caso a pessoa tenha mais dinheiro, como deve fazer? Tá, então vamos lá. Vamos acertar aqui vamos botar todo mundo aqui na mesma página. O que é o fundo garantidor? É o FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é uma instituição que os bancos mantêm, tá? E que os bancos depositam uma parte do dinheiro lá e garante, se o banco quebrar, todo o dinheiro que está em CDB, poupança ou conta corrente é garantido até R$250 mil por CPF por instituição. Então, vou dar aqui exemplos, tá? Imagina, não é o caso, porque, gente, não vai quebrar, tá? Mas imagina, eu tenho R$500 mil e eu sou correntista do Itaú, meu dinheiro tá todo na conta. Isso não é verdade, porque né? Seria uma vergonha da minha parte fazer isso, mas tudo bem. O que acontece? O Itaú quebrou. O FGC vai me devolver 250 e os outros 250 simplesmente foram perdidos, tá? Se eu tenho 250 no Itaú, 250 no Bradesco, os dois quebram, eu recebo 250 de cada uma das partes. Então, a ideia é, de novo, Benedita, diversificar. Se você está tentando... quando a gente está olhando para... Desculpa, quando a gente está olhando para bancos grandes, eles não vão quebrar, gente. Tinha um certo momento, eu não sei dizer se isso ainda é verdade, tinha um certo momento que a nota de avaliação do Itaú era melhor do que a nota de avaliação do Brasil como país, sabe? Então, isso não vai acontecer. Se você tiver investida em muitos CDBs de banco pequeno, né? Então, quando a gente vai para as corretoras, a gente só encontra CDBs de 125%, 130% para bancos muito pequenos, às vezes bancos que a gente nunca ouviu falar, a gente entra naquela questão do crédito privado. Vale a pena todo o risco para ganhar 0,5% no ano? Eu começo a achar cada vez mais que não. Então, tem duas soluções. Ou a gente diminui a exposição a crédito privado para ficar dentro dos 250 mil, ou a gente vai para outros produtos que tenham uma opção de risco-retorno maior. Abrindo parênteses, fundo não tem FGC, tá, gente? Não tem FGC. Ok? Sim. Temos mais um. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, tá, Isabela? Tá bom. Da Alessandra é a última por enquanto. Ela colocou assim: a Isabela poderia fazer uma palestra sobre previdência privada? Claro, se ela quiser, tá super convidada. Vamos combinar. Ela botou: estou surpresa com essa fala dela, pois vem acompanhando alguns canais que condenam esse tipo de investimento. Vamos lá. Aqui a gente vai ter um sincerão agora, tá, Alessandra? Eu falei isso ontem na turma do Luiz, ontem à noite eu dei uma aula na turma do Luiz e falei exatamente isso. Qual é o meu... Não é um problema que eu tenho, porque eu não tenho problema com eles, mas qual é a minha questão com os influencers digitais, tá? Quando a gente está falando de grandes influencers, e mesmo quem não tá falando para um público muito grande. Então, tem vários canais com 2, 3 milhões de seguidores, tem canal com 100 mil seguidores, tem 20 mil seguidores. E eu vejo dois problemas aí. Não tô falando nomes, não tô especificando nem nada, mas várias dessas pessoas não têm formação nessa área. Então, às vezes não conhece todos os produtos. É uma questão até de desconhecimento. Eu gosto de acreditar que grande parte do problema com o gerente de banco, além de todo o conflito de interesse, né, na hora de vender o produto, tem um desconhecimento. Ele não sabe qual é o melhor produto para o cliente dele. E quando você tem canais que estão falando para 3 milhões, essas pessoas generalizam, tá? Então, eu acho que eu sei qual é o canal que você está falando. Uma dessas influencers falou que previdência privada é terrível, que ninguém deveria ter e que todo mundo deveria investir no IPCA a mais. Isso é verdade para produtos bancários. Hoje em dia,
os produtos bancários ainda são muito caros, eles cobram uma chamada taxa de carregamento que come uma parte considerável do investimento, e dentro dos bancos a gente não tem opções de investimento muito boas, porque os bancos só oferecem os próprios fundos, que não são bons e são caros. Quando a gente começa a olhar para todo o mercado de seguradoras que existe no país, e eu vou listar só algumas, que são as que eu tenho mais conhecimento, você fala de Catu, você fala de XP Seguros, você fala de Porto Seguro, por exemplo, são 3 das maiores que a gente tem no país hoje. Você tem produtos de nenhuma dessas seguradoras tem taxa de carregamento. Todas elas trabalham com o que a gente chama de plataforma aberta. Então, elas têm. A Icatu tem o fundo Icatu, e tem o fundo da XP, e tem o fundo da Porto Seguro, e tem o fundo dos melhores gestores que a gente tem no país. Então, como eu falei para vocês, que esses multimercados a gente tem vários, muitos desses multimercados têm uma versão Previdência. Então, e a gente consegue. E melhor ainda, multimercado dentro da Previdência não tem come-cotas. Então, o produto é muito bom quando a gente sabe comprar. Outro exemplo, de que adianta eu comprar um PGBL para uma pessoa que não faz declaração completa, que ela vai pagar muito mais imposto lá na frente? Se você compra o produto certo, com a tributação certa e bons fundos dentro dele, ele rende, não estou brincando, gente, de 30% a 40% a mais do que qualquer outro investimento, né? Vou voltar numa pergunta, até não sei nem se a Marina ainda está aí, quando a Marina perguntou do IPCA, dessa movimentação de comprar título de inflação, sempre que eu falo de comprar título de inflação, vamos blindar essa carteira contra as perdas da inflação, tá? E dentro da Previdência você encontra vários fundos ativos de inflação. Então o cara tá todo dia olhando para ver se vale a pena comprar ou vender. E com isso ele ganha muito mais dinheiro do que só comprar o IPCA. Ele ganha muito mais dinheiro do que eu e você, que precisamos fazer outras coisas do nosso dia, precisamos fazer outros trabalhos, e que nós não temos o tempo todo para estar na frente da tela e nem os instrumentos para avaliar. Então, quando é um produto bem comprado, Alessandra, e assim, eu acho que a consultoria que eu mais tenho feito desde a reforma da Previdência é consultoria para a Previdência, montar bons produtos de Previdência para os clientes. Nossa, assim, um ganho absurdo, exponencial, tá? E vamos fazer uma só de Previdência. Com certeza. Acho que é isso, Isabela. Não tem mais nenhuma pergunta por enquanto. Eu vou só reforçar o que o Herbert falou, que quem entrou pelo link, sem fazer lá no site a inscrição, para mandar o primeiro da escola, o nome completo, para poder a gente depois enviar o certificado. E é basicamente isso. Muito obrigada novamente, tá, Isabela, por ter participado aqui dessa nova... Obrigada a vocês pelo tempo, né? Que vocês estão aqui. Tempo talvez seja a coisa mais preciosa que a gente tem. Obrigada por terem passado essa 1h30 comigo aqui. E sintam-se à vontade para mandar perguntas. Vou botar aqui de novo rapidinho, tanto o meu... Coloca o seu Instagram para poder todo mundo tá meu Instagram, tá? Que dá para ver. @isa.canela. E pode mandar direct. E deixa eu ver se eu consigo voltar. Para quem quiser tirar alguma dúvida mais específica, quem quiser saber como funciona, tem meu e-mail aqui embaixo, tá? fontanella.isabela. E vamos marcar Isabela e Luiz pro mês que vem, né? Vamos fazer. Eu acho que as pessoas querem que vocês retornem. Para. Então, é isso. A gente pode ir finalizando, se você achar que é pertinente, tá bom? Perfeito. Gente, de novo, obrigada. E espero ver todo mundo aqui nas próximas que a gente fizer. Quem quiser tirar dúvida de orçamento, investimento, dúvida e dívida, conversa com a Olivia, a gente vai tentar começar a marcar os horários de doutora e doutor finanças, que é o Luiz que está aqui, para a gente voltar a fazer os nossos atendimentos, que são 100% gratuitos pela escola, tá, gente? Quer fazer online também? Vai poder fazer online, Isabela? Eu tentei no começo de março, mas eu acho que o pessoal ainda estava se acostumando. E aí não foi muito frutífero, não tive grandes marcações. Agora que eu acho que a gente já está um pouco mais no esquema, né? A gente já descobriu como é que esse mundo funciona. Porque as atividades são individuais, né? Isso. A gente pode propor isso sem problema nenhum. A Alessandra está perguntando aqui, ó, doutor, finanças orienta sobre investimentos adequados a cada pessoa? Sim, né? Mais ou menos, Alessandra. Sim, a gente ajuda, mas a gente não faz recomendação de produto, tá?
A gente ajuda você a investir melhor e tal, mas a gente não faz recomendação de produto, até por uma questão de legislação. A legislação do Brasil só permite que pessoas façam recomendação de produto em 2 casos. Quando é um analista CNPI para vender relatório, então essas pessoas que vocês veem vendendo relatório, de o que comprar e tal, são pessoas que precisam ter o relatório CNPI, ou pessoas como eu, no caso, que tem uma certificação para fazer consultoria. E aí é um trabalho personalizado de carteira. Doutora Finanças te guia, o doutor ou doutora Finanças te guia, mas ele não faz recomendação específica de produto, tá? Então, tá esclarecido aí, Alessandra, para todo mundo também que quiser participar, né? Mandem mensagem, quem quiser participar, até para a gente ter noção aí da demanda. No começo de março eu tentei, e aí a demanda ficou um pouquinho baixa. Quem tiver interesse, tem aí o contato da escola, manda e-mail, fala com a Bárbara, fala com a Olivia no WhatsApp, que a gente encaixa em um horário para vocês. Tá Doutora, ótimo. doutora quer falar. Sim, deixa ele falar. Professor Luiz Antônio, é porque a princípio eram palestras abertas. Como o atendimento do doutor financeiro é individualizado, a gente precisava confirmar com vocês, que são os doutores de finanças, para poder confirmar isso. Mas já que estão aqui os dois, e os dois estão confirmando, a escola está à disposição para fazer, sem problema nenhum. Vamos voltar, tá com saudade. Nós também. E aí, você sabe que a gente vai mudar de local, né? Não estamos mais lá na Buenos Aires 29. Nós vamos para a Alfândega 8 a partir do ano que vem, no segundo andar lá do antigo prédio da Alerj. Tem uma escola, tinha uma escola da Alerj, agora vai ser a Escola de Educação Previdenciária do Rio Previdência. É um andar inteiro, vai ter uma sala de administração, 2 salas de 40 lugares e tem um auditório lá também para gente. Mas ainda... do doutor Finanças. Queremos do doutor Finanças, Herbert. Hã? Queremos sala do doutor Finanças, com plaquinha. Claro. Assim como a gente vai ter uma sala exclusiva para vocês, se Deus quiser. Até porque vamos falar sobre finanças pessoais, a gente tem que manter o sigilo aí da individualidade também do atendimento, né? Mas fica tranquilo, a gente está muito feliz com a sua palestra, em especial com a participação do professor Luiz Antônio também e a participação de todos vocês. Ela está perguntando, a Benedita, se continua em Vila Isabel. Continua, né, Herbert? Aqui lá no Cultural. O Centro Cultural, lá na Professor Manuel de Abreu 300, só que em função, como é atividades mais físicas, né, presenciais, a diretoria optou por suspender as atividades até dezembro, e a gente vai fazer essa atividade online. O que está acontecendo? Algumas professoras, por exemplo, desculpa estar tomando tempo aí de vocês, mas só para passar essa informação aí. Algumas professoras de teatro, de dança de salão, estão fazendo gravações das aulas, né? E estão disponibilizando, a gente vai disponibilizar no site também lá do Rio Previdência Cultural para as pessoas terem acesso pelo YouTube e tal. É uma forma também de a gente divulgar sem parar com as atividades. A princípio, ela está guardando lá os móveis da escola, está um pouco interditado lá o espaço físico, mas em ano que vem ela vai voltar quando a escola for para o prédio novo, tá bom? Olha, eu acho que a gente também tem que poupar a professora Isabela, porque já estamos o quê? 1h30 já. Não é isso? 1h40. Tá ótimo, estou acostumada, já dei aula já, isso é fichinha pra gente. Ontem eu fiquei no Luiz 2 horas falando. Que bom, a gente fica muito feliz aí, parabéns. E o reconhecimento é o melhor incentivo, né? Então, eu estou aqui em público reconhecendo a dedicação de vocês dois, tanto da professora Isabela quanto do professor Luiz Antônio, a dedicação de vocês que estão aí participando. E o pessoal tem que falar também sobre o que achou do evento hoje, da nossa palestra, divulgar as atividades da escola, ajudem, por favor, a divulgar para todos os seus amigos, familiares, porque é um tema extremamente importante, né? Esse hoje foi mais específico, mas a educação financeira e previdenciária é de interesse da nação brasileira, de todos os cidadãos, né?
do Brasil. A gente, inclusive, quer que a gente amplie até para as escolas de ensino fundamental a educação financeira e previdenciária. Se a gente tivesse isso há 30 anos atrás, não estaria passando pelo tempo que a gente está passando hoje, né? Antigamente, a previdência social era substitutivo da renda. A pessoa se aposentava, ganhava a mesma coisa. Aí, com as reformas, ela passou a ser uma complementação de renda. Agora, com essa última reforma, nem substituição nem complementação Agora é uma renda mínima, lamentavelmente. Então, mais um motivo para a gente poder se especializar e conhecer um pouco de finanças e previdência privada e previdência social também. Mais uma vez, parabéns aí. Não vou me cansar de dar os parabéns. Achei excelente a abordagem hoje aí de todos os temas, tá bom? Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, parabéns para vocês. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde. Tchau.